Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um tópico do nosso estudo sobre as sociedades empresárias. Satisfação estar aqui com vocês. Um assunto que eu gosto muito, viu? Gosto muito desse assunto. E, inclusive, esse tema que nós vamos começar a falar agora e encerrar, né? Não encerrar, mas continuar quando a gente estiver falando da desconsideração da personalidade jurídica. Sobre personalidade jurídica das sociedades. Quando eu quero falar para vocês sobre personalidade jurídica, pessoal, eu quero dizer simplesmente a partir de quando as sociedades existem. Para a gente falar da forma mais simples possível. Desde quando, a partir de que instante eu posso falar existe a sociedade empresária, existe a sociedade simples. A partir de quando? É isso o que juridicamente a gente quer falar quando eu uso essa expressão. Quando se inicia a personalidade jurídica das sociedades. E a própria lei, que vocês estão vendo aí no rodapé, artigo 985, fala que vai ser do registro, né, dos atos constitutivos. Então, o que é a personalidade jurídica? É a aptidão, é a capacidade da pessoa jurídica ser titular de direitos e deveres, ou seja, a partir do momento que ela existe. Então, é só para vocês entenderem aqui, presta atenção que isso aqui é muito simples. Existem os sócios, não existe? Não existe aquelas pessoas que querem montar a pessoa jurídica, que querem montar a sociedade? Pois bem, existe um instante em que a sociedade separa-se dos sócios. Os sócios são lá, são donos da sociedade, mas é a própria sociedade que tem os seus direitos, que assume os seus deveres, que tem o nome nos contratos. Você coloca o nome da sociedade, da pessoa jurídica nos contratos. Por quê? Porque o direito é da sociedade, não é dos sócios. Os sócios ali administram, tiram lucro, mas quem que é o autor das ações, por exemplo, dos direitos, é a própria sociedade. Então é isso. A partir de que instante as sociedades existem e, por existirem, a partir de que instante elas têm os seus direitos e deveres que são delas, das sociedades, né? É isso que a gente chama de personalidade jurídica. Pessoa humana tem, certo? Pessoa humana tem, só que isso não interessa para nós. E a personalidade jurídica da pessoa humana surge lá do nascimento com vida, né? Tem uma discussão, mas não é nada para nós aqui, tá certo? Não interessa nada. Então, o ser humano é do nascimento com vida. Da pessoa jurídica, vocês vão ver que é do registro do seu estatuto ou contrato social. Então, a pessoa humana, a partir do momento, né, que existe essa personalidade jurídica da sociedade, o que é da pessoa do sócio é do sócio, o que é da pessoa jurídica é da pessoa jurídica. Posso pegar dinheiro da empresa, né, da sociedade empresária, para pagar as minhas dívidas particulares? Pessoal, é a mesma coisa se eu pegasse dinheiro de vocês para pagar as minhas dívidas. Fala, estou até precisando mesmo. Mas eu posso pegar um dinheiro que é de vocês para pagar as minhas dívidas? Não. Por quê? Porque nós somos pessoas diferentes. A obrigação é minha, não é de vocês. Vocês têm as obrigações de vocês que também não são minhas. Então somos duas pessoas separadas, né? É como se fosse a minha amiga aqui de trás e o meu amigo aqui de trás. São duas pessoas separadas, estão vendo? Então não posso pegar dinheiro dela para pagar as contas dele, nem dele para pagar dela. Seria errado fazer isso. Então é a mesma coisa da pessoa jurídica. Eu, mesmo que eu seja sócio, eu não posso encostar no patrimônio da empresa para minhas obrigações particulares. E nem a empresa vai pegar o patrimônio dela para pagar as minhas... nem a empresa vai usar meu patrimônio particular para pagar as obrigações dela. Então, é isso. É a separação dos sócios da pessoa jurídica. Perfeito? Então, o início da existência dessa pessoa jurídica, em nosso caso aqui, o início da existência da sociedade, se dá com o registro do ato constitutivo,
que é o contrato social que nós estamos estudando, né? E aquelas associações e fundações que nós falamos na última aula, elas têm estatuto. Nosso documento aqui é contrato social, tá bom? Então, a partir do momento em que eu pego esse contrato social e faço o registro lá na junta comercial, é que a pessoa jurídica passa a ter existência, é que a sociedade passa a ter existência. Perfeito? Então, essa é a diferença que nós temos aqui. Quando se trata de sociedade empresária, que é o que mais nos interessa, o registro, nosso documento chama contrato social. E esse documento é registrado lá na junta comercial. Então, a junta comercial, vocês podem procurar saber que na cidade de vocês, ou tem uma junta comercial, ou tem uma cidade próxima que atende a cidade de vocês. Mas existe uma junta comercial que atende às sociedades aí da sua cidade. Então, lá na junta comercial, eles são responsáveis por fazer o registro público das empresas mercantis. Então, das empresas de comércio, né? Então, seria mais atualizado o registro público, né, das sociedades empresárias. Seria uma nomenclatura um pouquinho mais moderna. Então, a gente leva lá na junta comercial e eles fazem todo o trâmite para nós. Se a gente estivesse falando de uma sociedade simples, a sociedade simples tem o cartório de registro civil das pessoas jurídicas. Da mesma forma que existe um cartório de registro civil da pessoa natural, que é onde se faz registro de casamento, nascimento e óbito, existe também um cartório de registro civil das pessoas jurídicas. E eu posso, né, eu devo, se eu tenho uma sociedade simples, registrar lá no cartório de registro civil das pessoas jurídicas. Tem exceções? Tem, mas não é interessante para vocês saberem, só vou citar. Sociedade de advogados, o registro faz lá na Ordem dos Advogados do Brasil, na OAB. Partido político, que é uma forma de associação, o registro se faz lá no Tribunal Superior Eleitoral. Então tem algumas exceções aqui, mas não se preocupem porque não é uma coisa que seja relevante para vocês agora. Então, o que é relevante para nós é a sociedade empresária, aquela sociedade que busca lucro, que tem um contrato social. Então, ela é registrada lá na junta comercial, no Departamento Registro Público de Empresas Mercantis. Perfeito? Então, isso está lá no artigo 1150, vocês estão vendo aí. E se não houver registro, Roberto, eu e meus amigos, nós estamos exercendo uma atividade empresária. Nós somos empresários irregulares. Nós temos lá nossa produção de camisetas, por exemplo, mas a gente nunca regularizou nada. Então, olha só, vocês somaram esforços, vocês investiram serviços ou patrimônio juntos? Sim, fizemos isso. Então, sociedade vocês têm. Só que é uma sociedade que está irregular. Irregular. Porque deveria fazer o registro do ato constitutivo. E, por isso, o direito chama vocês de sociedade despersonificada ou sociedade em comum. É outra forma de se dizer a mesma coisa. Então, só para a gente entender o que é uma sociedade despersonificada, o próprio nome já fala, é uma sociedade sem personalidade jurídica. É uma sociedade e, como tal, as pessoas somaram esforços, juntaram patrimônio, juntaram dinheiro, compraram maquinário, um levou uma máquina, né? O outro levou um serviço, juntaram esforços para exercer uma atividade empresária. Só que eles não formalizaram isso. Tem prejuízos? Mais um monte. Até a responsabilidade é maior por causa disso. Tem um monte de prejuízos. Então, a lei vai tratá-los. A lei não vai esquecer dessas pessoas. Mas não vai esquecer dessas pessoas, é importante falar para vocês, não é para proteger a sociedade. É para proteger muito mais quem fez contrato com a sociedade.
As pessoas achavam que aquilo era uma sociedade regularizada e não era. Então, vocês vão ver quando a gente estudar, a última aula dessa semana, vocês vão ver que a preocupação do legislador foi com as pessoas que fizerem contratos com essa sociedade para não serem lesados. Para depois esses sócios irregulares não negarem, né? Não, sociedade não existe não, para prejudicar os terceiros que fizeram contrato com ela. Então, se não tem o registro, a gente chama de sociedade sem personalidade jurídica, sociedade despersonalizada, sociedade em comum, tudo sinônimo, viu, gente? Tudo sinônimos. Então, fiquem à vontade para usarem a expressão que vocês desejam. A expressão que vocês mais vão encontrar nos livros é sociedade em comum, certo? Então, sociedade em comum é a expressão mais conhecida, embora nem sempre ela deixe claro o que ela significa, certo? Então, é isso que queria explicar nesse instante. Combinado? Qualquer dúvida, chama lá no Tira Dúvidas, combinado? Grande abraço, pessoal!